Bem-vindo ao canal Atitudinal. Hoje eu trago para você o resumo do livro Vença a Guerra na Sua Mente de Craig Groeschel. Aprenda com esse resumo os códigos do controle mental. Vença a Guerra na Sua Mente é um livro que oferece estratégias poderosas para derrotar as mentiras que nos limitam, mudar nosso pensamento e alcançar a vitória com a verdade de Deus. O autor combina conselhos práticos e uma visão bíblica para ajudar os leitores a entender como seu cérebro funciona e como podem transformar seus pensamentos para conquistar um futuro mais brilhante e saudável. O livro fornece uma abordagem prática para lidar com as batalhas internas que enfrentamos em nossa mente, capacitando-nos a superar obstáculos e viver uma vida mais plena. Então vamos para o resumo? A diferença entre pessoas bem-sucedidas e mal-sucedidas está na maneira como pensam. Nossas vidas estão sempre se movendo na direção de nossos pensamentos mais fortes. O que pensamos molda quem somos. Nossas vidas seguem a direção de nossos pensamentos. Muitos problemas, desde distúrbios alimentares a desafios relacionais, vícios e até algumas formas de depressão e ansiedade, estão enraizados em padrões de pensamento defeituosos e negativos. A vida que temos é um reflexo do que pensamos. Entenda o princípio da substituição. Percepção é realidade. Você já pensou que poderia estar preso em uma prisão, criada por você mesmo? Se você pensa que está preso, e se acredita que há uma fechadura na porta, você comprou uma mentira. E é a mentira, nada mais, que está impedindo você. No entanto, se você identificar essa mentira, poderá removê-la. Você pode substituí-la pela verdade e ser livre. Sua libertação é um processo simples de 2 etapas: remova a mentira e substitua pela verdade. Sua mente é uma zona de guerra, e você está sob ataque. É fundamental que você tome consciência da luta. Você não pode mudar o que não enfrenta. Se você ignorar a batalha, você a perderá. O apóstolo Paulo deixou esta verdade clara, quando diz, em Efésios 6 versículo 12, não estamos lutando contra inimigos de carne e osso, mas contra governantes e autoridades malignas do mundo invisível, contra poderes poderosos neste mundo tenebroso, e contra espíritos malignos nos lugares celestiais. Você não pode mudar o que não confronta. Olhe para cima, porque você tem um Deus gracioso e generoso, que tem o poder que você precisa e deseja compartilhá-lo com você. Peça a Ele para lhe mostrar as mentiras em que você acreditou por muito tempo. Diga a Ele que você deseja que sua mente seja preenchida com as verdades dele, em vez das falsidades do diabo. E então, agradeça a Ele por ouvir você. Se vamos demolir as nossas fortalezas, temos de reconhecer o poder que as mentiras têm sobre nós. O inimigo já providenciou circunstâncias dolorosas suficientes, em momentos-chave da sua vida, nas quais você recebeu um choque suficiente, um pequeno choque, uma pontada de dor no coração, para decidir que tentar pelo menos mais uma vez, simplesmente não vale a pena o risco. Talvez a sua única arma seja a mentira. O primeiro vislumbre que temos do diabo na Bíblia é vê-lo enganando Adão e Eva no jardim. Ele criou dúvidas na mente de Eva ao perguntar a ela. Satanás sussurrará perguntas acusadoras e declarações enganosas. Ele planeja distorcer sua mente, porque se puder, ele então te desvia do seu propósito, te distrai da voz de Deus, e destrói o seu potencial. Se ele conseguir fazer você acreditar em uma mentira, sua vida será afetada como se essa mentira fosse verdade. Se a principal arma de Satanás são as mentiras, então a nossa maior contra-arma é a verdade da palavra de Deus. Não apenas lendo a Bíblia, mas aprendendo a manejar as Escrituras, como uma arma divina. Deus quer que vejamos a sua palavra dessa forma. A palavra de Deus é viva e eficaz. Mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até dividir alma e espírito, juntas e medulas, ela julga os pensamentos e atitudes do coração. A palavra de Deus foi a primeira arma que aprendi a usar, para remover mentiras e substituí-las pela verdade, mudando tanto o meu pensamento como a minha vida. Em Romanos 12 versículo 2 diz, não vos conformeis ao modelo deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você precisará encontrar verdades na Bíblia, que possa usar como suas verdades pessoais, para substituir as mentiras em que acredita. Entenda o princípio da religação. Pensamentos repetidos criam caminhos em nossos cérebros. Seu cérebro foi projetado para procurar padrões e criar caminhos neurológicos, para ajudá-lo a continuar pensando nas coisas que continua pensando e fazendo as coisas que continua fazendo.
É por isso que ter novos pensamentos, ou tentar coisas novas, é estranho na primeira vez. A modificação do comportamento não funciona, porque o foco está apenas na modificação do comportamento. Você não chega à raiz do problema, que é o pensamento que produz o comportamento. Para ser mais específico, o problema é a via neural que leva ao comportamento. Se eu interromper um comportamento, ele voltará, a menos que eu remova a mentira que está na raiz do comportamento e substitua a via neural que me leva ao comportamento. O antídoto para uma via neural negativa é uma nova via neural. Em vez de viver numa rotina, você pode criar uma trincheira da verdade, que vai mais fundo, desviando o fluxo de seus pensamentos, de caminhos antigos para novos. Sua verdade é o que pode nos libertar, e vamos escolher versículos bíblicos específicos, para criar um novo caminho neural, que se aplique diretamente ao nosso problema. Usando a sua palavra, criaremos uma trincheira de verdade. Para que isto funcione, precisamos de fazer mais do que apenas conhecer a palavra de Deus, precisamos internalizá-la. O autor do Salmo 119, entendeu isso quando escreveu no versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Foi isso que Jesus fez. Ele memorizou versículos que se aplicavam diretamente às tentações que enfrentava. Quando Satanás o tentou, Jesus não conseguiu sacar seu iPhone e abrir o aplicativo da Bíblia, para procurar um versículo que pudesse ajudar. Ele já havia internalizado verdades da palavra de Deus, que criaram um caminho neural útil. Quando tentado, Jesus seguiu esse caminho, conduzindo-o à obediência e à liberdade. O que colocamos em nossas mentes, transparece em nossas vidas. Cada ação que realizamos, cada palavra que dizemos, e cada atitude que expressamos, tem origem em nossos pensamentos. Porque o que consome nossas mentes, controla nossas vidas. Se você quer mudar sua vida, tem que mudar seu pensamento. Preencha sua mente com a verdade de Deus, sendo estratégico e deliberado sobre o que você permite em sua mente. Este é o plano, escreva. Pense e confesse, até acreditar. Quando você mudar seu pensamento, você mudará sua vida. Então, como você superará as mentiras de Satanás? Como você substituirá a velha rotina por um novo caminho? A resposta é repetição. Você vai escrever, pensar e confessar até acreditar. Fazer suas declarações uma vez não fará nada. Já ouvirá mentiras repetidas vezes, e agora você precisa dizer a verdade a si mesmo, repetidas vezes. Medite, mastigue, rumine. Engula, repita. Como disse Napoleão Hill, qualquer ideia, plano ou propósito pode ser colocado na mente pela repetição do pensamento. A repetição foi o que criou a velha rotina. A repetição é o que criará a nova trincheira. Você deve começar o dia na palavra de Deus, cavando trincheiras da verdade e encontrando suas declarações. Então escreva, pense, confesse até acreditar. A repetição é a mãe da aprendizagem e o pai da ação, o que a torna a arquiteta da realização. Não desista. Siga em frente. Escreva, pense, confesse até acreditar. Você está religando o seu cérebro. Deus está renovando sua mente. Então, um dia, algo vai clicar. Você será fluente na verdade. Automaticamente, você terá mudado seu pensamento, e isso mudará sua vida. A verdade de Deus está em meu coração. Não apenas algo que leio, mas algo que vivo. Você também pode fazer com que isso aconteça. Deixe Deus ajudá-lo a reconectar seu cérebro. Entenda o princípio da reestruturação. E se olharmos o mundo através de lentes defeituosas, não seremos capazes de ver a realidade como ela realmente é. Se você tem um viés cognitivo, você cria uma realidade subjetiva. Essa é a construção da sua realidade, e não da realidade real, e ela ditará como você reage e se comporta no mundo. Não são os fatos que diferem, mas o filtro. Você não pode derrotar um inimigo que não pode definir. Seu relacionamento com seu pai terreno muitas vezes influencia a forma como você percebe seu pai celestial. Se você teve um bom pai, envolvido e cheio de compaixão, será mais fácil ver Deus como alguém que se relaciona e se preocupa com os detalhes da sua vida. Se você teve um pai ausente ou abusivo, é mais provável que você pense em Deus como alguém distante e desinteressado. Mesmo Deus
Filtros diferentes. Estar no controle é uma ilusão. Não gosto de admitir isso, mas não posso controlar o que aconteceu comigo, e não posso controlar o que vai acontecer comigo. Você não pode controlar o que acontece com você, mas pode controlar como o enquadra. A terceira ferramenta para mudar seu pensamento é o princípio do reframe. Reformule sua mente e restaure sua perspectiva. A reformulação mudou meu pensamento e mudou minha vida. Reformular o seu passado e pré-enquadrar o seu futuro mudará a sua vida. Sou muito grato pelo que Deus não fez em minha vida. O mesmo não acontece com você? Pense em algumas das coisas que você desejou e nas orações que fez. Você não está tão feliz que Deus não fez o que você esperava que Ele fizesse. Às vezes, precisamos agradecer a Deus pelo que Ele não fez. Desenvolver essa disciplina ajuda-nos a reenquadrar nosso passado. Somos sábios quando confiamos que Ele está trabalhando, mesmo quando não temos consciência disso. Também somos sábios quando confiamos na forma como Ele trabalha, mesmo quando não é como desejamos. Porque em vez de se sentir vítima de circunstâncias aleatórias, em um mundo caótico, você vê que tem um Deus que o protegeu, muitas vezes de você mesmo, de maneiras que você não imaginava. Você já ouviu o termo dano colateral? Pense nisso como a bondade colateral de Deus. Como qualquer bom hábito, buscar a bondade colateral de Deus requer prática. Você encontra o que procura. Quando reformulamos o que aconteceu no passado, isso muda o nosso hoje. Somos capazes de experimentar a vida, sem o velho preconceito cognitivo negativo, e começar a ver através das lentes da bondade de Deus. Assim como podemos reformular, também podemos pré-enquadrar. Em vez de chegar lá, e deixar que minha velha maneira de ver as coisas assuma o controle, levando-me a interpretar o que pode ser positivo como negativo, escolho proativamente o quadro que usarei para avaliar minha experiência. A moldura através da qual você olha o mundo, pode não ser aquela que você aprendeu sozinho. Às vezes, outras pessoas impõem uma moldura a você. Talvez você tenha um viés cognitivo, construído por outras pessoas. Você aceitou o que lhe disseram como verdade, mesmo sendo mentira, desde então, afetou sua vida como se fosse verdade. Saiba que existe uma maneira diferente de olhar o mundo. Podemos escolher fazer do nosso preconceito cognitivo a bondade de Deus. Podemos olhar para as nossas circunstâncias, através das lentes da sua misericórdia e graça. Não há um momento em que tenhamos sido abandonados ou esquecidos. Entenda o princípio da alegria. Por que nosso Deus sussurra? Ele sussurra, porque está muito perto. E ele sussurra, para nos aproximar. Olhar para meus estressores estava obscurecendo minha visão do meu Salvador. Lembre-se, para que a verdade nos liberte, precisamos internalizá-la. Ela precisa viver dentro de nós, para que se torne uma resposta automática. Como você substitui um sulco antigo por uma trincheira nova? Pela repetição. A coisa mais essencial para sua mente é que ela permaneça atenta à presença de Deus. Se você esquecer que Deus está aí, você não falará com Ele. Quando percebemos que Deus está presente, percebemos que podemos falar com Ele. Quando as coisas vão mal, em vez de apenas nos sentirmos deprimidos, olhamos para cima. Olhamos para cima e encontramos um Deus que nos ama e tem o poder de ajudar. Precisamos praticar a presença de Deus, lembrando-nos habitualmente de que Deus está conosco, para que sejamos persistentes na oração. No jardim do Getsemane, antes de ser preso, Jesus chamou Deus de Abba, a palavra aramaica, para pai. Abba era a maneira mais simples e cativante de se referir a um pai, naquela época. Nosso equivalente pode ser papai. Deus é um Deus relacional, que ama você, e deseja ter um relacionamento íntimo com você. Você pode chamá-lo de Abba Pai, como Jesus fez. Quando você já está farto, e seus problemas o tentam entrar em pânico, como você deve orar? Apenas deixe suas necessidades serem conhecidas. Cada um dos meus filhos é criativo na forma como pede, porque não está tentando fazer isso da maneira certa, eles estão apenas sendo eles mesmos. Deus também não quer que você faça isso da maneira certa. Ele quer que você seja você mesmo, assim como ele fez você. Deixe que suas necessidades sejam conhecidas, da maneira que achar melhor para você. Ore do seu jeito. Você pode orar por muito tempo, ou por pouco, apenas certifique-se de orar.
Não existe uma maneira perfeita. Apenas reze. A oração funciona. A oração muda as coisas. Talvez o mais importante é que a oração muda você. A oração muda seu cérebro. Seu cérebro está mudando, e a oração muda seu cérebro. Oração é como um treino físico para o cérebro, e que muda a sua química. Podemos controlar nossos cérebros através da oração. É algo que os padres e pastores dizem, mas também é algo que os cientistas dizem. Se um pensamento se colocar contra o conhecimento de Deus, iremos demoli-lo com o poder divino, pois não seremos dominados por pensamentos obscuros, que são autodestrutivos e desagradáveis a Deus. Suas circunstâncias podem ser más, mas seu Deus ainda é bom. Ele está próximo. Suas promessas ainda são verdadeiras. Muitas vezes deixamos de louvar a Deus até que Ele nos forneça o que queremos. Pense sobre isso. Você pode não gostar do que está acontecendo, mas ainda pode louvar a Deus por quem Ele é. É hora de fixarmos nossos pensamentos em Deus, de louvá-lo por quem Ele é, independentemente do que Ele possa, ou não estar fazendo. Quando o elogiarmos, Ele aparecerá. Quando Ele aparecer, isso mudará nosso pensamento. Quando praticamos a presença de Deus, sempre conscientes de que Ele está próximo, oraremos, e quando oramos, isso nos leva ao louvor. A quarta ferramenta que aprendi, e que teve um impacto poderoso em meu pensamento e em minha vida, é o princípio da alegria. Reviva sua alma, recupere sua vida. Fico atento à presença de Deus, e eu o elogio. Quando me canso, oro, colocando minhas preocupações na caixa de Deus. Louvar a Deus tem tudo a ver com perspectiva. Uma mudança de perspectiva nos leva a louvar a Deus, e louvar a Deus muda a nossa perspectiva. Daquela prisão, acorrentado, Paulo escreveu sua carta aos Filipenses. Louvo a Deus, por quem, não porque, mesmo quando não quero. E sinto minha perspectiva mudando. Foi demonstrado que adorar a Deus diminui a frequência cardíaca, a pressão arterial, os níveis de glicose no sangue, e os marcadores séricos, de inflamação. A paz guarda seu coração, e sua mente. Faça o que fizer, não baixe a guarda. A paz é precedida de oração e louvor. O alvo do diabo é a sua mente. Sua arma são suas mentiras. Ele nunca vai parar de tentar enganar você. Há mentiras que ele tem lhe contado durante toda a sua vida. No momento, ele está procurando oportunidades para lhe contar novas mentiras. Ele provavelmente está atacando você, neste momento, e o fará novamente nos próximos minutos, horas, dias e semanas. Você renova sua mente com a verdade de Deus. Ao internalizar os versículos da Bíblia, os críticos são barulhentos, e eles se tornarão sua nova maneira de pensar e responder. Encontre versículos bíblicos, que corrijam os pensamentos prejudiciais com verdades espirituais encorajadoras. Caso você queira adquirir essa obra, na descrição do vídeo você encontrará um link de afiliado, e com isso você contribuirá com o crescimento do canal Atitudinal. Espero que tenha gostado desse breve resumo, e se você quer continuar recebendo mais vídeos, como esse, inscreva-se no canal, e ative o sininho de notificações, na opção todas, e entre também, para um dos meus grupos de networking, para ficar por dentro dos próximos conteúdos. Você encontrará também, na descrição do vídeo, um link, para você baixar uma ferramenta que eu criei, e que testei em centenas de clientes, ao longo de mais de 20 anos, atuando em atendimentos personalizados. Bons estudos, muito obrigado. E até o próximo vídeo.